Schiffer, boa noite, Moacir Santos, José Bezerra, Alisson Caldeira Lazzaroni. Legalmente Morena, boa noite, Deidre Carla, Lúcia Sardinha, Nelson Lima, Teacher Carla Online, Dora, Rossi, nosso membro aí de Goiânia, Eliette Coimbra, membro do canal, Tidinha, Shalom Adonai, Tidinha, Jorge Oliveira, Moacir, Fátima Finizola também, Moacir falando lá de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, divisa com Pedro Juan Cavacheiro, ali no Paraguai. Maria Aparecida, um abraço para Terra Boa, Paraná. Todos vocês. José Lima, Kleber está namorando, será? Por que a pergunta, José Lima? Se eu estou namorando, será? Eu acho que os nossos moderadores aqui respondem para você. Luiz Carlos, bem-vindo, mais um membro aqui do canal. Membro Prato, Luiz Carlos Garcia. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Rui Gratão, meu amigo de Anápolis. Marise Zarpelon, João Freitas, Samantinha Santista, Manuel Pires. Todos vocês sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal do Crocodilo Reaça. Júlio Alonso também, Juraci Regina. Senta o dedo no like, galera. Vamos lá, que aí vem treta. E treta das boas, né, Tidinha? Alexandre Barcelos, Eliette Coimbra, Zé Raimundo, Sônia Regina, Tati Maia, mais uma moderadora aqui na área com a sua faca tramontina afiadíssima. Samantinha Santista também já chegou. Samanta também, que tem a faca super afiada. É afiada ali nas areias de Santos. Um abraço, Carla Krever. Todos vocês sejam bem-vindos. Turma, é o seguinte, os recados de sempre, deixa o like, que é muito importante o like de vocês para que chegue para mais pessoas essa live. Ao mesmo tempo, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Vamos cada vez mais ampliar essa rede. Também sigam, além do Crocodilo Reaça, aqui o Jacaré de Tanga e também o meu perfil, né? @KleberTeix, só até o X, T-E-I-X, lá no Twitter ou Rede X. Já ultrapassamos 2.080 seguidores lá no Twitter e vamos fazer crescer a rede. Mesmo porque daqui a pouco eu vou dar uma notícia para vocês aqui, bem legal, bem bacana, que eu vou trazer aqui para vocês. De qualquer maneira, você, Triplo News, que está aí em BH, Campo Grande, Rio de Janeiro, a Renata Beruti, né? Então, vocês todos que estão aqui com a gente, de início, eu já vou perguntar assim, vocês viram a treta, o que o Lira falou do Padilha e do governo? Vocês acompanharam isso ou não? Isso aconteceu agora há pouco, tem cerca aí de umas 3 horas. Vocês viram isso? Sim, a Deide Carla já viu, a Rossi viu, pancada, mas muita gente aqui, como vocês estão percebendo, não viram ainda. Porque muita gente está chegando agora, né, do trabalho, está chegando em casa, está agora querendo saber o que está acontecendo na política. Rapaz, que porrada, que cacetada. Essa thumbnail que eu coloquei aí, incompetente, não foi eu que disse, não. Foi como o Arthur Lira se referiu ao ministro, o Alexandre Padilha, que é responsável pela comunicação entre o Planalto e a Câmara e o Senado. Ele chamou o cara de incompetente. Eu vou mostrar aqui, eu vou colocar o áudio até, que eu vou colocar, daí a gente vai comentar para vocês e eu vou apresentar aqui algumas coisas. Olha só a cacetada. Marcos Tadeu Bessa Carvalho, boa noite, Kleber. Pergunta se esse rolo todo derrubar a chapa Lula-Chuchu, o que acontece? Primeiro, Marcos, que eu duvido que vai derrubar a chapa Lula-Chuchu. O que seria um impeachment do Lula, mas ainda não tem apelo popular para isso. Isso não significa que depois desse ano eleitoral não venha a ter, tá bom? Mas se derrubasse a chapa toda, aí teria que ter novas eleições, mas não existe motivo hoje, somente se houvesse aí uma anulação de chapa no TSE, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês agora, vou pegar aqui do Bruno Zambelli, né, que é irmão da deputada Carla Zambelli, que ele postou no TikTok, tá o melhor áudio de todos aqui, melhor até do que a Globo, do que qualquer um. Olha só isso aqui, curta, comente bastante aqui e veja só. Foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu. Eu vou colocar novamente, que estava um pouco baixo aqui,
para vocês ouvirem. Ouçam só novamente. Foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu. O que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu falar para vocês. Teve a votação ontem do Chiquinho Brazão e o governo e o Padilha estavam acusando o Lira de ter feito uma articulação, né, para dar uma resposta ao governo e libertar o Chiquinho Brazão. O Lira está dizendo que foi uma incompetência do próprio governo e do próprio Padilha. E por que ele está falando isso? Porque dentro da negociação existe algo que o pessoal está esquecendo. Com a questão toda do Elon Musk, o pessoal esqueceu algo muito importante. Cadê a grana do Congresso Nacional? O prazo está acabando. Veja só, hoje o Lulu acabou de vetar um trecho da saidinha. A pedido do Lewandowski e da turma, não vetou toda a lei aprovada, com ampla maioria, a respeito da saidinha dos presos. Mas ele vetou um artigo em especial que trata a respeito da saída dos presos para visitar familiares. Aniversário de mãe, de pai, de esposa e coisas do gênero. Pessoas que estão no regime semiaberto. E aí, obviamente, isso também vai de encontro, ou seja, ele vetou e a Câmara agora e o Congresso Nacional vai poder derrubar esse veto. E é muito provável que derrube. Só que no meio de toda essa lambança, existe o problema dos 5,7 bi que eles estão devendo aos congressistas a resposta. Se lembra que no final do ano ele simplesmente vetou os 5,7 bi da lei? Pois é, agora, meus amigos, chegou a reta final. Tem que ser votado até o final desse mês e provavelmente vão derrubar o veto. E houve muita negociação ontem ainda. Beija-Flor, bem-vinda. Chegou agora mais uma moderadora aqui no canal. E houve muita negociação ainda ontem a respeito desse assunto. Por quê? Hoje eu trouxe para vocês que já teve verba da saúde, e eu mostrei isso aqui, 140 milhões de reais da saúde, 280 milhões da educação, ou seja, foi mais de 4 bi. Para quem não viu a live anterior lá no Jacaretanga, eu mostrei que foram mais de 4 bilhões de reais que foram simplesmente contingenciados. Eles falam que não é contingenciamento, é bloqueio. É um nome bonitinho para contingenciamento. É que nem o nome bonitinho que eles arrumaram para censura, defesa da democracia. Então agora eles arranjaram um nome bonitinho, né, para contingenciamento, que é bloqueio de verba. O governo teve que bloquear hoje mais de 4 bilhões de reais de verbas. E no meio dessa briga vai faltar dinheiro para a farmácia popular, vai faltar dinheiro para a educação básica. O dinheiro acabou, amigo. Mas nós estamos avisando isso a vocês desde o ano passado. E mais precisamente, no final do ano passado, em dezembro, eu falei que o amor ia durar só até março. Dei data. Falei, a partir de março começa o quebra-pau, porque o que acontece? Para vocês entenderem. Ah, Kleber Ginar? Não. É conhecer como é que funciona o regimento interno da Câmara, como é que funciona a LOA, como é que funciona o gasto, caixa do governo. Então eu falo porque eu vivi isso daí lá, e eu sei como é que vive. Então o governo tinha até o mês de março com o caixa cheio. Por quê? Porque ele recebe a grana no começo. E aí ele tem uma previsão orçamentária. É como você no começo do mês, que recebe o dinheiro do seu salário no dia 1º. E você tem até o dia 30 para ir controlando essa grana. Quando chega o salário, vou sair para almoçar com a esposa, né, vou levar as crianças no parque, vou no cinema, vou torrar rodo, comprar carro novo, fazer prestação, financiamento. Vai chegando
a primeira semana, no final da primeira semana, você olha e fala assim, eu acho que eu gastei demais. E começa a apertar o cinto. Com o governo não é diferente. Ele tem a aprovação da lei orçamentária anual e ele tem que no primeiro trimestre mostrar como é que foi o balanço. É como um balancete de uma empresa normal. E isso se dá no dia 22 de março. Por isso que eu havia falado para vocês, olha, o amor vai durar até o final de março. Porque o governo vinha mentindo. Essa é a palavra correta. Omitindo e mentindo. O tal do Maldade é um cara de pau. E ele vem passando a lábia, né? Soltando dinheiro para as empresas de telecomunicação. Eu falei, faltou 140 milhões para a saúde, mas não faltou 310 milhões para as propagandas do governo. Faltou 280 milhões para a educação, mas não faltou 310 milhões. Nem faltou os 150 milhões da Rede Globo, não, 118, né? Milhões da Rede Globo. Isso não vai faltar. Nem a grana da CNN, nem o dinheiro do Brasil 247. Isso não faltou. E foi justamente por isso que eu usava aquela expressão que eu falava para vocês. Assim, gente, quando a farinha é pouco, meu pirão é primeiro. Eu usei essa expressão para vocês em dezembro, que é uma expressão altamente difundida dentro dos corredores da Câmara. Quando a farinha é pouco, o meu pirão primeiro. Por isso que a Câmara no ano passado falou, olha, 53 bilhões para emendas. 5,7 bilhões são de emendas de comissão. E a briga começou. Aqui o pessoal está falando dinheiro da Lei Rouanet e tantas outras coisas. Artista gastando aí nababescamente com Lei Rouanet, com fundo setorial do audiovisual, que é o FSAV, que é um fundo que pouca gente fala e que tem quase R$1 bilhão para torrar com artistas da Rede Globo de televisão. Então esta grana toda estava na mão do governo no começo do ano. E ele foi enrolando. Não, tivemos um recorde de arrecadação em janeiro e fevereiro. Pá, aí chegou em março, tchablau. Aí vieram as pesquisas, as primeiras pesquisas. O Lula derreteu. Hoje sai uma pesquisa da Genial Quest mostrando os governadores em 4 estados. Mas, curiosamente, o Lula aumentou 20 pontos em São Paulo, no estado de São Paulo. Não sei aonde que a Genial Quest achou isso. Porque ela vai contra a própria pesquisa dela que mostrava que ele reduziu nacionalmente, no Brasil todo. Para ele aumentar 20% no estado de São Paulo, que é o maior estado da nação, ele tem que ter derretido no Nordeste. Tem que simplesmente ter derretido de cima a baixo no Nordeste. É a única explicação para esse dado da pesquisa Genial Quest, que o governo está dizendo que está comemorando, mas como que vai comemorar com o Tarcísio de Freitas com 62%, com o Zema com 62% de aprovação? Como é que ele vai comemorar com o Caiado com 87% de aprovação, com o Ratinho Júnior com 62%, 65% de aprovação? Não tem como. E pior do que isso, a insegurança pública é o calcanhar de Aquiles. E o que faz o Lula hoje? Veta o projeto de lei que acaba com as saidinhas. E a esquerdalha toda, inclusive esta imprensa, porque eu vou te contar uma coisa, dá nojo, é que eu tenho que fazer o trabalho para vocês, mas dá nojo de ver Globo News e CNN nesse país. Dá nojo. O nível dos comentaristas, o tipo de tendência, os esquerdistas que colocaram, é uma coisa impressionante. E eles estão, obviamente, com seus bolsos cheios. Com o bolso cheio com o dinheiro do governo, porque o dinheiro privado sumiu da conta deles. A Globo está derretendo todo dia porque não tem mais audiência. Ratinho, 74%. Obrigado, Luiz Vieira. A Globo está derretendo todo dia porque não tem mais audiência. Ninguém mais assiste novela da Globo. Se eu fizer uma enquete aqui, vai ser difícil de alguém dizer qual que é o nome da novela das 7 da Globo. Eu, particularmente, não sei. Se alguém falar aqui, sei lá, Lesa Pátria, eu vou acreditar, porque eu não sei. Ninguém sabe o que é. A única coisa hoje que segura um pouco essa emissora é o tal do Big Bosta Brasil, que já está acabando. Então, a imprensa tradicional vem derretendo. E aí a gente começa a perceber aqueles sintomas
que você vem vendo. Alguém aqui falou, perdeu o Mané, lembrando até o ministro Barroso. O ministro Barroso hoje falou, deu a sentença dele, deu a dica. Não, para mim esse caso do Elon Musk está superado, o judiciário já fez o que tinha que fazer e tal. Eles estão desesperados para que isso saia do noticiário. Hoje é quinta-feira, final de quinta-feira, amanhã é sexta. O que se falou em todas as emissoras, em todo o Brasil, em todas as redes sociais desde domingo? Eu quero só que vocês me falem aqui. Só para a gente saber. O nome da novela ninguém sabe. Mas o que se falou desde domingo em todas as redes, em todas as emissoras de TV, em todos os jornais? Fala só qual foi a reportagem que ficou aí no ar o tempo todo. É isso aí. Elon Musk. Ninguém falou de outra coisa a não ser Elon Musk. E isso pegou o governo em cheio. O Lula quis fazer uma gracinha, uma piadinha, o Elon Musk jogou a isca, ele mordeu, segundo a própria CNN. E aquilo que eu disse, logo depois na segunda-feira, eu falei assim, ó, parece que eles estavam assistindo aqui o Jacaré de Tanga e o Crocodilo. Porque eu soltei antes, falei assim, olha, o Elon Musk jogou uma armadilha. Se o ministro Alexandre de Moraes morder, se o Lula morder, vai render e eles vão ser obrigados a colocar na TV. Falei ou não falei isso para vocês? Antes de começar a sair. Falei, o Elon Musk jogou armadilha. Eles vão, se eles morderem, Kleber Diná, falou Felipe Luiz de novo. Eu cantei a bola, falei, se eles morderem, isso não vai sair e vai ser uma notícia da imprensa do mundo inteiro. Poupança corre risco? Não, Line, nesse momento não tem nenhum risco em termos de poupança, enquanto, né, o Campos Neto continuar na presidência do Banco Central, pelo menos eu te afirmo isso. E ele tem mandato até o final do ano. Então, a gente começa a observar um movimento. A OAB hoje já foi para cima do Alexandre de Moraes, que vai entrar no Congresso com pedido de PEC contra o Alexandre de Moraes. O Lira chama o ministro que tem a função de tratar com os pares na Câmara de incompetente e acusa o governo de soltar fake news. Vocês perceberam esse trecho? Mesmo quem chegou agora, gente, nós estamos quase 6 mil likes, 6 mil pessoas on time, só temos 3 mil likes. É muito importante vocês deixarem o like. Exatamente, o Perdeu Mané pediu arrego. O Perdeu Mané não quer mais ouvir falar em Elon Musk. Olha só o que está acontecendo e como as coisas estão mudando. Por isso que o like de vocês, galera, é muito importante para que mais pessoas recebam esse conteúdo e saibam a verdade do que está acontecendo. Eu lembro que eu recebi aqui um monte de acusações, né? Aqui ou no Jacaré, nos dois canais, eu recebi um monte de acusações de pessoas que não entendiam o que eu estava falando. E eu falando o tempo todo que o Lira ia sangrar o governo até onde desse. E em várias ocasiões as pessoas falavam assim, nossa, Kleber, você está passando pano para o Lira. Eu falei assim, gente, eu não estou fazendo pano para ninguém. Vê só se eu tenho cara de quem gosta de Arthur Lira. Eu estou mostrando para vocês a realidade, como é que funciona aquilo lá. Meus irmãos, se vocês entrarem lá, para traduzir, se vocês entrarem lá com R$1.000, vocês saem devendo 10 mil. Deu para entender o que é a Câmara hoje? Na formação que a Câmara tem hoje? Se você entrar lá com R$1.000 no bolso, quando você sair, você saiu devendo 10 mil reais. Eles pensam basicamente no dinheiro deles e como vai fazer para tomar dinheiro do governo. E este governo, ele usou esse jogo. Alessandro Sá do Carmo, carteira de vacina, joias, CID, baleia, móveis, tudo que acusaram em cima do nosso presidente não se fala mais graças ao Elon Musk. Pois é, Alessandro, ontem ainda quiseram falar de Mauro Cid, mas também já tiraram rapidinho. Mesmo porque eles estão na defensiva. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que essa insatisfação e essa ira do Arthur Lira não tem nada a ver com votação de Chiquinho Brazão, nada disso. O amor acabou, porque acabou o dinheiro. Se o Lula está fazendo contingenciamento na farmácia popular, que é uma das coisas que ele vive gritando por aí, se ele está fazendo contingenciamento na educação básica e enfrentando greve, porque agora a Universidade Federal de Minas Gerais
marcou para o dia 15 greve. Portanto, a partir de segunda-feira que vem, acho que dia 15 é segunda-feira, não é isso? Greve. A Universidade Federal de Minas já entrou em greve. Os institutos federais já estão em greve. O IBAMA disse que vai manter a greve. E mais um detalhe. Os auditores fiscais do trabalho continuam em greve e existem mais de 1.200 casos de trabalho escravo denunciados que estão na gaveta e que ninguém está falando nada. Por quê? Porque como eles compram a imprensa, para a imprensa que se dane o que está acontecendo no país. Qual que era a retórica? Nós estamos chegando a 1 ano e meio de governo. 1 ano e meio. Janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses. Mais 2 meses tem 1 ano e meio de governo. Portanto, durante 1 ano e meio esse governo não tem nada para mostrar. O que esse governo mostrou de notícia positiva para a população? A não ser aumento de impostos, que nem aconteceu com o DPVAT agora. Aumento de imposto, aumento de combustível, aumento da questão da alimentação, corrupção na saúde com escândalo de 55 milhões, denúncias na Petrobras, de empresa da tal da Unigel, que recebeu 500 milhões da Petrobras, uma empresa que agora o TCU está querendo investigar. Não tem nada de bom. Mais de 1.200 mortes de pessoas pela dengue, me parece que chegou a 1.300 mortos. 3 milhões de casos de dengue. E todo mundo quieto. E a imprensa tradicional quieta. Por quê? Até ontem era Bolsonaro. Era Bolsonaro. Ah, porque o Bolsonaro, porque a culpa é do Bolsonaro, o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo. E agora? Ainda é culpa de Bolsonaro depois de 1 ano e 4 meses de governo? As contas agora que estão chegando no negativo, o déficit, a culpa é do Bolsonaro? Alguém aí ouviu falar a quanto chegou o dólar hoje? Vocês viram a quanto chegou o dólar hoje? O dólar rompeu o patamar de R$5 e já está chegando a 5,10, chegou a 5,08 hoje. Olha lá, o JP Senha, 5,20 em alguns momentos. Encerrou hoje com 5,08. E aí? Todo mundo quieto. Vê se a imprensa está colocando isso em destaque. Se fosse o governo Bolsonaro, estavam massacrando o governo Bolsonaro. Era todo dia, plaquinha do Renan Calheiros falando, agora temos 1.300 mortos, 3 milhões de vítimas da dengue. Imagina se fosse um ministro do Bolsonaro que empregasse o seu filho numa prefeitura como a de Cabo Frio, que é o caso da ministra Anísia. Leonardo Natalício, muito obrigado aqui pelo seu stick. Que é o caso da ministra da Saúde do Lula, que empregou o filhão na prefeitura do Cabo Frio e foi de presente 55 milhões para a prefeitura. Calma. Ninguém está destacando um detalhe desse caso, que estão omitindo de vocês. A portaria que foi assinada para ela por 55 milhões está ilegal, porque a verba máxima destinada para o município, cada município tem um teto, é de 4 milhões. E ela mandou 55 milhões e disse que foi um erro na assinatura da portaria. Aí o que faz? Devolve o dinheiro? Não pode. Mesmo porque a prefeitura de Cabo Frio não investiu R$1 em emergência e gastou 30 milhões do dinheiro. 30 milhões. E eles estão omitindo isso de vocês. Eles não estão mostrando isso para vocês. 55 milhões. Ora, se era 4 milhões o máximo que poderia ser destinado para o município, como é que essa ministra destinou 55 milhões? E 4 meses depois que uma reportagem da UOL denunciou, é que ela chegou à conclusão que a portaria estava errada e que ia mudar a portaria. E o que adianta mudar a portaria se o dinheiro já foi? E vocês acham que os deputados não estão sabendo disso? Vocês acham que os deputados não estão querendo a fatia dele? Uma das principais brigas do Lira é porque o Lira quer a cabeça da ministra da Saúde. Só que ela é quem destina a maior verba. Por isso que o PT entregou a Comissão da Saúde
em troca de colocar o Nicolas na Comissão da Educação. E ficaram com esse discursinho, que absurdo, o Nicolas presidindo a Comissão de Educação. Eles entregaram porque eles precisavam do dinheiro da saúde para distribuir para os companheiros. A corrupção está rolando solta nesse desgoverno. Eles sabem que o Lula tem muito pouca chance de chegar em condições de disputar 2026. Eles sabem disso. Então eles estão gastando grana à toa e à toda. Entenderam? Eles estão torrando. Eu vou dar um dado aqui que ninguém comentou com vocês a respeito dessa pesquisa da Genial Quest. A Rede Globo de televisão deu a manchete. A pesquisa foi boa para o Lulu porque ele está acima de 50. Ele ganhou em todas as capitais. Ele ganhou o voto. E aí foi a parte boa. Vou chupar uma balinha aqui por causa da garganta, pessoal. É pastilha Valda, tá? Só para quem quiser saber, só para aliviar um pouquinho a garganta enquanto eu falo. Mas o que eles não estão falando para vocês, Gilberto Lima, é o seguinte. Essa pesquisa mostrou que 4 governadores têm força para vir em 2026. 4 têm força. O Zema não pode mais vir ao governo. O Ratinho não pode mais vir ao governo. O Caiado não pode mais vir ao governo, mas o Tarcísio pode vir à reeleição em São Paulo. Não dá para você ter 3 candidatos à presidência, sem contar que Michele, e isso eles não mostraram para vocês, eles omitiram. A Michele teve a maior taxa de aprovação entre todo mundo. Olha só. Eles omitiram isso de vocês. Só que o que a minha linha de raciocínio é outra. Eu estou falando que tem 4 governadores em 4 estados. Isso porque não mostraram Santa Catarina, que é outro estado fortíssimo. Jorginho Melo, outro governador fortíssimo também. Então, só entre esses 4 governadores de estados da região sul e sudeste, governadores fortíssimos, e centro-oeste com o caso do Caiado, governadores fortíssimos. Só nesse caso desses 4 governadores, a direita tem 4 sucessores a Bolsonaro. Não estou falando de Michele, não estou falando de Jorginho Melo. Quem que eles têm para suceder o Larápio? Ah, não pode falar. Quem disse isso não fui eu, foi a Operação Lava Jato. Vai lá e apaga tudo que foi dito dos esquemas de corrupção, das reportagens que saíram então. Quem que eles têm para substituir? Ninguém. Aí entra um outro problema que é o que eu venho mostrando para vocês. Por isso, senta o dedo no like, galera. Nós já estamos com quase 9.000 pessoas on time e temos 5.500 likes só. Parabéns pelas análises e informações trazidas. Muito obrigado, Jorano Antônio, não só pelo seu superchat, mas obrigado, agradeço muito o seu comentário, tá bom? E agora vai uma análise para vocês. Quando eu falo há mais de ano que essa eleição de 2024 é muito importante para 2026, é pelo seguinte. É óbvio que fazer o presidente da República é muito importante, por conta de ministérios, de cargos e tudo mais. Mas o nosso foco principal é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. É o Congresso Nacional. Quem deu essa fita não fui eu. Foi o Dias Toffoli quando foi a Portugal e falou que nós vivíamos um semipresidencialismo. Vocês estão lembrados dessa fala? E é aí que entra o problema deles. Vamos fazer uma análise agora, que é uma análise que eu estou guardando faz tempo para vocês. E nesse exato momento a gente pode passar. E essa vai ser uma análise que vai ficar para o futuro, porque vocês vão poder me cobrar daqui 2 anos e meio. Então, segura a onda aí, senta o dedo no like, que eu vou fazer uma análise política agora muito séria para vocês. Me aproveitando justamente desta pesquisa. O presidente Bolsonaro desembarcou hoje em Fortaleza. As cenas são lindas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. As cenas são lindas. Ginásio lotado, o deputado André Fernandes do lado dele, uma coisa maravilhosa. Chegada no aeroporto, uma coisa estrondosa em Fortaleza, no Ceará. Terra do Ciro Gomes, Nordeste. O que acontece?
Vocês repararam que o PT está praticamente isolado à região Nordeste? Qualquer candidato apoiado pelo Caiado que vier ao governo do estado de Goiás vai ganhar. Qualquer candidato apoiado pelo Zema e pelo Bolsonaro no governo de Minas Gerais vai ganhar. A mesma coisa no Paraná e a mesma coisa em São Paulo com Tarcísio. O índice de aprovação desses governadores são gigantescos. Isso significa que eles extrapolam o próprio bolsonarismo. Eles são aprovados pelo centro. A mesma coisa acontece em relação ao Senado, senhores. Porque Senado leva muito em conta o governo por causa do voto de legenda. E é justamente isso que eu venho querendo falar para vocês há muito tempo. O que eles não estão dizendo para vocês nessa pesquisa é que a esquerda não tem sucessor do Lula. Eles têm que rezar para que o Lula não tenha nenhum problema físico, nenhum problema de saúde e nenhum problema econômico. Porque se por um acaso a economia continuar do jeito que está e ela vai piorar, ela não vai melhorar. Ela não vai melhorar, porque ela não tem como melhorar. Se a economia continuar do jeito que está, ele querendo colocar o nome em picanha que vai ser exportado para a China, na carne que vai ser exportada para a China, diz que vai colocar o nome dele na picanha. Quem sabe chinês veja picanha, né, Lula? Porque brasileiro não está vendo. Ai, Capelli. Imita o Capelli, por favor, Vida Urbana. Daqui a pouco a gente imita, Vida Urbana. Pode deixar, obrigado. Então, se ele ainda estiver com saúde, saúde física, saúde mental, o que já está demonstrando que não tem lá muita coisa, se ele ainda continuar nesse estado, ele pode até ser lançado à presidência, mas ele só vai sair se ele tiver certeza que ele pode ganhar. Sabe por quê? O Lula é vaidoso. As chances dele disputar uma outra eleição daqui 6, 7 anos é praticamente zero aos 92 anos de idade. E se ele perde a eleição, ele vai ser conhecido eternamente, e a esquerda vai ser conhecida como uma grande derrota. Então, para que o Lula venha à eleição, ele vai se espelhar no que vai acontecer com o Joe Biden. E a tendência é que Joe Biden tome uma lavada nas urnas. Isso em acontecendo, eles vão automaticamente retirar o Lula da disputa e eles não têm sucessor. Mas não é só isso. Mesmo que tivesse o Lula em plena saúde física e mental e por um acaso a economia melhorasse e ele viesse a ganhar em 2026, como é que ele conseguiria governar com um cenário onde o Senado e a Câmara é totalmente desfavorável a ele? Porque isso já acontece hoje. Vocês viram o Arthur Lira peitando o governo. E o Lira está peitando o governo porque ele está no último ano de mandato e o governo está querendo tripudiar em cima dele. E estão enganados aqueles que acham que a Lira está morto, porque a CNN começou hoje. Não, porque o poder da caneta do Lira perdeu. O Lira perdeu o poder da caneta. Perdeu, amiguinho? Você está vivendo em que planeta, amigo? Esses deputados todos agora vão sair para a campanha. Vocês sabiam que este ano, o mês de recesso, do meio do ano, a quantidade de recesso, são 3 meses de recesso. O recesso parlamentar do meio do ano, deste ano, é de 3 meses, não é de 1. 3 meses. E no final do ano são mais 3. Portanto, terá de recesso parlamentar julho, agosto, setembro, porque eles só vão voltar em outubro depois da eleição. Aí em dezembro eles entram em recesso de novo. E só vão voltar em fevereiro. Vocês entenderam? Não tem tempo hábil para o governo passar as matérias que são mais importantes. E isso
enfraquece o governo porque ele precisa aprovar medidas importantes e não tem dinheiro mais para comprar os deputados em pleno ano eleitoral. Mas não foi por falta de aviso, porque eu avisei isso em junho do ano passado. Eu falei, o arcabouço já está nascendo morto. E eles estão dando um tiro no próprio pé. Tanto que o Maldade, que está se escondendo, sumiu, porque ele era estrela. Tudo aparecia o Maldade. Quando estava com dinheiro, que veio o dinheiro da aprovação da PEC da transição, tudo aparecia o Maldade. Sumiram com o Maldade agora esses dias. Sumiram. Esqueçam de mim. Aí hoje apareceu o Maldade falando que o superávit vai ser de 0,25 em 2025. Ah, me poupe, né, Maldade? Isso porque ele já diminuiu pela metade, porque ele falou que o superávit seria 0,5% do PIB, agora já vai 0,25% do PIB. Isso um ano e meio antes de se chegar à conclusão. E quando eu falava que o dinheiro ia acabar, tinha gente que falava assim para mim, mas vai acabar como? Geraldo Gomes Dantas, muito obrigado aqui pelo seu sticker também no canal. Aí o pessoal me perguntava, mas vai acabar como? Se você está todo mundo vendo, distribuindo dinheiro para deputado? Porque uma hora o dinheiro acaba. O dinheiro vai acabar. E o dinheiro acabou, gente. E quando eu falei que começou essa semana, se vocês lembrarem na segunda-feira, eu falei assim, pegue suas pipocas e seus guaranás que essa semana vai ser violenta. Eu antecipei para vocês que essa semana ia ser violenta. Se vocês forem pegar a situação, Guilherme Boulos em São Paulo, que vai perder, vai tomar uma paulada. O PT não vai fazer capital nenhuma. Ele vai precisar pegar carona, por exemplo, no João Campos em Recife, para falar que ele tem uma capital. E vai praticamente ficar restrito ao Nordeste. Ao Nordeste. Mas as capitais, elas são importantes porque elas representam, está ali o núcleo do governo. O cerne da questão estão nos 200 municípios acima de 150 mil habitantes. É aí que está o X da questão. Em homenagem ao Elon Musk. São esses municípios que estão gerando essa confusão. Por isso que eu amei a questão de Anápolis que eu relatei agora há pouco. Que o deputado federal Márcio Corrêa migrou para o PL e vai ser o candidato do PL em Anápolis para combater o Gomide, que estava na frente das pesquisas, candidato do PT. Nós temos que saber trabalhar muito bem agora esses municípios, porque são eles que vão ditar as regras da Câmara e do Senado para 2026. Eu vou fazer uma pergunta aqui muito importante, porque eu sei que tem muita gente que até 6 meses atrás, 1 ano atrás, estava de uma vez desesperada, gente querendo sair do país, gente desanimada. Eu acompanhei isso. E, curiosamente, nos últimos 3 meses, vem diminuindo a quantidade de pessoas e pessoas mais esperançosas. E eu gostaria muito que vocês me dissessem hoje, aqui, vocês hoje confiam ou não confiam que a gente vai mudar esse jogo? Juiz de Fora com Margarida PT, infelizmente. Exatamente, Adriana Magaldi, nós temos que bater e combater. Pessoal de Juiz de Fora. E agora? Está aqui. Esse é o espírito do povo brasileiro. Esse é o espírito. A Paulista deu a temperatura no dia 25. E Copacabana vai dar a temperatura no dia 21. Eu tenho certeza que Copacabana vai estar lotada. Eu tenho certeza que Copacabana vai levar as imagens para o mundo inteiro, porque o Rio de Janeiro e Copacabana merecem isso. Merecem. Copacabana, princesinha do mar, é a cara do Brasil lá fora. E nós temos que dar o exemplo em Copacabana. Aquilo que foi feito na Paulista, nós temos que fazer o mesmo ou maior. O Brasil está entrando no eixo. Eu havia dito para vocês que isso aconteceria, mas que nós teríamos grandes batalhas e ainda vamos ter grandes batalhas. Mas o que interessa é que nós vamos ganhar a batalha final. É isso que vocês têm que ter na cabeça.
Não deixem que nenhum esquerdista faça vocês desanimar. Essa é a minha função, mostrar para vocês a realidade dos fatos, para que vocês possam debater, não abaixar a cabeça, mostrar a realidade para eles, jogar na cara deles. São corruptos, sim. A Operação Lava Jato mostrou isso. Não adianta querer calar a boca do povo brasileiro para dizer que não foi. O dinheiro devolvido no escândalo do Petrolão foram de bilhões de reais. Não houve corrupção? E como é que o dinheiro voltou? Como é que a grana voltou? Para eu ouvir hoje jornalista falar assim, o negócio do triplex do Guarujá é tudo armação. Foi tudo armação, nada existiu. Tá querendo chamar a gente do quê? De idiota? Parabéns ao deputado Nicolas. Não esmoreça, continue fazendo o seu trabalho. O senhor só reproduziu, deputado, aquilo que estava lá nos jornais, nas revistas. Basta a gente pegar as manchetes. Nada mais, nada menos do que isso. Tá aí. Agora eu vou mostrar para vocês por que a gente tem que confiar cada vez mais. Eu vi muita gente chateada com os nossos irmãos nordestinos depois da eleição, muita gente fazendo postagem contra o Nordeste. Eu sempre falei, gente, não façam isso, o Nordeste é vítima. O Nordeste é vítima desse esquema. Eu quero mostrar, primeiro, o embarque do Bolsonaro. Porque a gente sempre mestra o povo e eles falam que aquilo ali é tudo claque, é tudo armado. E quantos são os funcionários do aeroporto assim? E quando é assim? Vocês vão falar o quê? Que são funcionários comprados? Vamos mostrar alguns trechinhos, como está no Instagram. O pessoal vai reclamar aqui que a tela não está cheia e tal, mas o Instagram não me permite virar. Mas dá uma olhada nisso aqui. E agora? Vamos falar o quê? Querem ver mais? Calma que isso é só o começo. Dá uma olhada nessa. Recebi uma ligação ainda, como o deputado federal disse, o deputado Jair Bolsonaro gostou do seu vídeo e ele quer te ligar, quer falar contigo. Hospedou na casa dele, lá no Rio de Janeiro. E aí, vão falar o que agora? Vão falar o que agora? Parece que teve alguém aqui que entrou com o superchat. Deixa eu passar aqui. Fábio, muito obrigado aqui pela sua colaboração aqui pelo seu sticker, tá bom? E agora, vão falar o quê? Qual pesquisa? Teve motociata sim. Teve motociata. Eu cheguei a ver, não sei se eu consegui pegar aqui, me enviaram. Mas é tanta coisa que eu separei, gente, que eu não...
Realmente não está aqui o vídeo da motociata, mas me mandaram o vídeo da motociata, inclusive com o presidente, assim, um mar de gente. Vocês vão ver todas essas imagens aí nas redes sociais. E aí, é o que eu falo, o dia inteiro falando mal desse homem. O dia inteiro falando mal dos deputados da direita. Por que que eles querem acabar com as redes sociais? Querem regular as redes sociais. Por que que eles querem nos calar nas redes sociais? Por causa disso. Eu vou tentar ir para Copacabana. Não posso afirmar devido aos compromissos, mas eu vou tentar sim estar em Copacabana. Tá? Eu vou fazer o possível para estar em Copacabana, tá bom, pessoal? Mas vocês entenderam o que está por trás? Por isso o desespero. Aí eu venho com essa notícia aqui do Poder 360, que é de dar risada. Governistas vão para Blue Sky em resistência ao X. Ministros, senadores e deputados aliados ao governo migraram para a rede social concorrente após o dono do ex-Twitter criticar Moraes e Lula. Eles estão achando que eles vão causar prejuízo para o Elon Musk saindo do X e indo para essa tal de Blue Sky. Eu estou torcendo para ir logo. Cadê o Felipe Neto que não foi ainda? Estou esperando. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se o Randolfo Rodrigues já assinou. Me ajuda aí, vocês que têm Twitter, né? Me ajuda aí, galera, a fazer a pesquisa. Vamos colocar o nome aqui. O Alexandre Padilha eu vi que não saiu ainda não. Tá lá no X. Vamos ver o Randolph. Randolfo Rodrigues. Tá aqui. Tá aqui. Tá fazendo o que ainda aqui, filhinho? Você não ia para tal da Blue Sky? Então vocês vejam que é tudo retórica, é tudo mentira. Como se o Twitter sentisse falta de um traste desse. Vai sentir falta? Quando? O Felipe Neto está falando tão mal do X, porque agora ele não tem mais a influência que ele tinha. Ele já não consegue mais mandar bloquear as pessoas na rede. Mas você está fazendo o que nela? Vai para Blue Sky. Este é o grande problema. O dinheiro acabou e a narrativa foi para o saco. Durante uma semana só se falou em Elon Musk e direita. Por isso que a Andréa Sadi estava desesperada, por isso que o pessoal do Burral estava desesperado, por isso que eles entraram no desespero. É muito importante, tem superchat? Desculpa, não vi aqui. Eu estava lendo, então não vi superchat. Espera um pouquinho. Opa. Ixi, passou bastante, hein? Eu já falei do Leili Nunes. Ó, gente, se passou superchat aqui foi muito tempo, viu? Nem aparece mais para mim. Perdão. Eu costumo ler todos, mas esse nem apareceu mais para mim. Então, é o que eu falo. Vocês que não têm ainda conta no Twitter, não estão acostumados, vai lá, faça. Aproveita, já me segue lá no Twitter. Já me segue. @Kleber com C, Teix. T-E-I-X. Deixei o X no final. Teix. Tá certo? Superchat do Fábio eu já li. Eu já vi. E já vi o sticker também. Já vi aqui, meninas. Já vi há pouco. Tá bom? Meus amigos, quero agradecer a presença de todos aqui nessa live. Eu peço que vocês compartilhem ao máximo esse conteúdo. Se é a primeira vez sua aqui no nosso canal do Crocodilo Reaça, faça sua inscrição se você gostou do conteúdo. Aproveite e assine o sininho e distribui para deixar aquele amigo petista desesperado. Você sabe que não dá para ser amigo de petista, né? No máximo, companheiro. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Fiquem todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo live. Tchau, tchau, pessoal.